Busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça o seu verdadeiro valor. Começa agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renilde Santos. Boa noite, ouvintes da nossa rádio Novo Despertar. Muito boa noite nessa noite de terça-feira, iniciando aqui mais um dia, mais uma noite, é claro, né? Estamos aqui iniciando mais uma noite e com a continuação das nossas entrevistas aqui com a Ana Carolina Fonseca. E ela ficou de falar, né, nesse programa sobre a tradição de doula, né, que hoje está se falando muito, está muito em voga essa tradição, mas é uma coisa bastante antiga. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bem, sim. É exatamente o que você disse, né? A doula, ela nasce, ela vem como um resgate para essa cultura ancestral que já existia, né? Antigamente a mulher paria e tinha a mãe, a avó, as tias, as amigas, tudo ali em volta dela para ajudar, tanto no parto, como depois do parto, como na casa. Já existia esse apoio. E a doula hoje, que foi colocado este nome, né, que é uma palavra do grego, que significa mulher que serve, vem para um resgate dessa tradição que foi se perdida, né? Pois é. Em algumas civilizações, em alguns países ainda existe, né? Na Índia, na Arábia Saudita, né? Alguns países ainda existe, né? As mulheres ir lá ajudar, né? No parto, né? Até mesmo os ciganos, eles têm essa tradição, né? Quando a mulher vai parir, vai dar à luz, todas as mulheres vão lá para ajudar ela, né? A gente vê que essa tradição foi mantida onde o patriarcado não foi tão inteirante, né? Porque onde o patriarcado, o machismo, essa cultura do homem como valorização foi implantado, essa parte da mulher, do cuidar da mulher, foi muito perdido. E esse processo do apoio à mulher no período do parto e pós-parto foi perdido também, né? Haja visto que a gente está num mundo aí totalmente medicalizado, em que é parto cesárea e... Enfim, é tudo mais fácil, mais rápido, né? A mulher vai parir maquiada com a unha feita. Pois é, que é um absurdo, né? Se tem algum problema no parto, não dá nem pra ver, né? Não. Porque o esmalte não vai deixar ver. Porque geralmente a unha mostra, né? A unha mostra, o estado da mulher mostra. Mas é isso. A presença da doula, ela tá aumentando bastante, tá tendo um movimento agora maior para olhar para a doula, né? Tanto que nos postos de saúde no SUS, a doula já faz parte da equipe, né? Em vários postos de saúde, em vários hospitais de saúde, a doula já está inserida como parte da equipe obstétrica para auxiliar a mulher, porque é justamente esse resgate, como vamos ajudar. E a presença da doula facilita muito as intervenções médicas. A gente gosta de falar da atenção primária e atenção secundária, né? A doula, ela vai entrar no processo não de máquinas, não é nessa intervenção. Ela vai entrar numa intervenção mais básica, que ela vai dar o apoio emocional, ela vai trazer o acompanhante para perto. Então, geralmente o pai tá todo perdido, não sabe entendendo nada que tá acontecendo, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, o que faz, fica totalmente perdido. Então a doula traz esse pai para junto, para apoiar a mulher que também está passando por um momento ali extremamente delicado, extremamente sensível. Então ela traz esse apoio para a mãe que está ali parindo, para o pai que está ali parindo. E a presença da doula diminui muito os índices de cesárea no Brasil. Tá? Porque bastante. A pessoa se sente um pouco acolhida, né? Porque vamos pensar assim, né? Infelizmente eu ainda não sou mãe, se Deus quiser você, mas pensa bem, você vai para um local que é um hospital, que não é uma coisa que todo mundo quer ir,
né? Você não sabe o que vai acontecer com você. De certa forma, você vai se sentir insegura e vai dar medo, vai ficar nervosa. E esse nervoso, vamos dizer assim, pode aumentar a sua pressão arterial e uma série de coisas que vão trazer consequências para esse parto, né, não acontecer. Aí tem um índice de cesariana, né? Você concorda comigo? Com certeza. E, infelizmente, no Brasil, a gente inverteu. O parto normal se tornou a cesárea. E o parto realmente natural, que é das formas tradicionais, que o bebê passa pela vagina da mulher, se tornou uma coisa totalmente fora do padrão, né? E hoje o Brasil é um país que tem cerca de 90% de cesáreas. Totalmente desnecessárias. Porque a indicação realmente para uma cesárea é uma faixa de 15%, onde 85% poderia ser parto normal, que todas as mulheres têm condição de parir. O que seria uma indicação de cesárea é, por exemplo, uma eclâmpsia no parto, aumentar a pressão no trabalho de parto é uma indicação de cesárea. O bebê está em sofrimento fetal é uma indicação de cesárea. Então, assim, são casos mais raros e que hoje está totalmente invertido, né? Hoje a gente vê muita cesárea e pouco parto natural. Eu acho até engraçado quando você vai fazer um parto hospitalar, parece lá, cesárea, 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 parto normal. Cesárea, 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 cesárea. É uma coisa diferente, Mas tem uma coisa também que a gente... É mais um assunto para depois a gente falar sobre o sagrado feminino. E você que nós trabalhamos com o sagrado, de vertentes diferentes, mas a gente acaba convergendo, né? Depois a gente vai falar, né? Mas eu vejo assim, sem querer ofender ninguém, mulheres que não estão realmente aterradas no feminino, não estão empoderadas, não sabem o que é um parto realmente, que 99% não sabe. Elas apoiam a cesariana. Eu ouço muito assim, Ana, mulheres que tiveram 2 partos, por exemplo, um parto normal e depois uma cesariana, 1000 vezes a cesariana porque eu não senti nada. Então, eu vejo assim, o parto normal, ele é muito mal feito, ele é muito mal apoiado, sem querer julgar ninguém, mas já julgando. Eu não vejo nenhuma equipe preparada para dar um apoio para a mulher. No parto, a coisa mais principal ali é a mulher, né? E não há necessidade, você sabe melhor do que eu, de dar uma anestesia, de cortar a mulher, porque um parto bem feito, a mulher não sente dor. Exato. Na verdade, esses relatos, não vamos generalizar, mas a maioria de mulheres que reclamam do parto normal é porque de alguma forma houve uma intervenção ali desnecessária. Por exemplo, o trabalho de parto existe fases, né? Existe a fase dos pródromos, a fase latente, a fase ativa, a fase de transição e a fase do expulsivo. Se a mulher não está ainda na fase ativa e ela vai para o hospital, ela vai sofrer muito mais intervenção totalmente desnecessária, porque o corpo ainda está preparando, está começando a mostrar umas contrações, mas elas ainda não são ritmadas. Isso é um conhecimento que não tem ainda, não é tão falado assim. E se a mulher vai nesse período, o médico coloca uma ocitocina, porque o parto está demorando, né? Então vamos acelerar. 10, 12 horas. Vamos acelerar, o parto está demorando. Tanto que se a mulher estiver na fase latente, dependendo de mulher para mulher, ela pode ficar 1 semana no período de fase latente. E aí vai para um hospital, toma uma ocitocina, a ocitocina piora as sensações da contração. Aí sim a mulher tem a dor, né? Porque o corpo ele vai liberando a contração, ela vai liberando a ocitocina e é como se fosse subindo uma montanha, vai subindo, vai subindo, vai subindo, aí atinge o pico e vai caindo, diferente da ocitocina sintética.
É aquela coisa ritmada ali o tempo inteiro que não deixa a mulher respirar, não deixa a mulher descansar. Então, a dor do parto normal por uma intervenção de uma ocitocina sintética é extremamente horrível, perto que se acontecesse um trabalho de parto normal, sem intervenção. A mesma coisa quando ocorre a episiotomia, que o médico não tá com paciência ali de esperar, então vamos dar um cortinho, né, para facilitar a saída. Ou faz aquelas manobras totalmente desnecessárias, manobra de Clister, que é ficar mexendo, empurrando o bebê, fazendo a mulher fazer força no momento que não é para fazer força. Então, tudo isso são violências obstétricas que ocorrem e que transformam o parto normal em um pesadelo, né? Não respeita o processo da mulher, que é para ser um processo natural, calmo. Não precisa ser desse jeito, tenso desse jeito. Né? Como é natural todo mundo engravidar, é natural também todo mundo parir, não é? Exatamente. Como no tempo das nossas avós, das nossas bisavós, que a gente fica imaginando como que ela... Porque a minha avó, tanto de pai como de mãe, elas tiveram bebê em casa. Porque isso sei lá, meu pai já tá com 70 anos, até recente, há 50 anos atrás, que eu digo que é recente, para alguns faz muito tempo, principalmente para você que é novinha, era normal as mulheres aqui em São Paulo, né, ou cidades vizinhas, ter bebê em casa. Não era normal você ir para um hospital para ter criança, para ter bebê. Então, há 50 anos atrás era normal. Existiam parteiras, né? Tem uma rua lá em Diadema que se chama a Rua da Parteira, porque ela morava lá e todo mundo ia chamar a parteira lá, né? Esses dias eu tava conversando com uma colega que ela contou da avó, que era enfermeira obstétrica, que ela fazia partos normais na casa dela, levava as pacientes dela para casa dela. Então ela acordava as netas, falava, tem uma mulher que vai parir, dá licença aí, cede sua cama que ela vai ficar aí na sua cama. E assim, o parto para ela foi algo super normal, tanto que ela falando, eu não vejo parto como sofrimento. Então é desmistificar essa cultura que foi implantada na cabeça da mulher de que parto normal é sofrimento. Não é sofrimento, não precisa ser um sofrimento. Ele pode ser cheio de amor, cheio de apoio, cheio de cumplicidade. Não precisa ser dessa forma. E a mulher, para conseguir entender isso, ela tem que se empoderar, né? Aquilo que você falou do resgate do sagrado feminino, é esse empoderamento. É ela entender que dentro dela existe a capacidade, existe uma força, se conectar com essa força que existe dentro dela para que ela consiga ter esse parto. Porque hoje na nossa cultura existe 1001 condições para a mulher não ter o parto normal, né? Porque é a tia que fala que é muito mais fácil ter uma cesárea, é a avó que fala, menina, pra que sofrer desse jeito? Vai ter uma cesárea, você marca o dia e fica certo, você não tem intercorrências, não tem surpresas, né? Então, tem que desmistificar isso, ela tem que lutar contra essas coisas que aparecem, que tá muito incutida na cabeça de todo mundo, para que ela consiga ter o parto normal e estar segura dentro dela, né? Porque toda mulher sabe parir e todo bebê sabe nascer. Sabe, né? No instinto da gente. Exatamente. Tem sim algumas indicações de cesárea? Tem, mas é uma porcentagem muito pequena, né? Em comparação ao que tá tendo hoje. Então, é um processo de empoderamento. E também desmistificar muitas coisas, né? Que hoje os médicos, para conseguir fazer uma cesárea, inventam desculpa até do além, né? Circular de cordão umbilical não é uma indicação de cesárea. O cordão umbilical ele é gelatinoso, então ele não corta o fluxo de oxigênio para o bebê. Então, se você der um nozinho, ele vai voltar. Então, não é uma indicação de cesárea. A mulher é muito pequenininha, não vai ter dilatação suficiente para o bebê nascer. Mentira! Tem sim, consegue ter. Se ela conseguir engravidar, se o bebê tá dentro da barriga dela, como que não vai sair, né? Sai. Então tem muitas coisas que precisam ser desmistificadas. Por exemplo, engolir mecônio. Quando o bebê já tá com o trato gastrointestinal dele desenvolvido, ele começa a defecar ali no próprio útero e engolir
aquele próprio líquido, né? Isso há meses, né? Isso, exatamente. A partir de 35 semanas o bebê já começa. E começa a defecar mesmo quando é a partir de 37, 38 semanas, o bebê começa já a defecar dentro do corpo. Então, ter mecônio não é também uma indicação de cesárea. Precisa ver como tá esse mecônio, né? Se tá um mecônio um pouquinho mais pastoso, aí talvez seja uma indicação de cesárea, porque se o bebê aspirar aquele mecônio na hora do trabalho de parto, é perigoso, porque aí ele não vai ser tão fácil limpado pelo pulmão depois. Mas precisa ver os casos, não é, tem mecônio, vamos para cesárea. Não é qualquer caso, precisa identificar. Só que assim, hoje em dia tem qualquer casinho é uma justificativa para uma cesárea. E a pessoa não sabe, tá insegura, acaba aceitando. Acaba aceitando. Então, é um empoderamento. Precisa desse empoderamento para que o parto normal realmente aconteça. Pode ser hospitalar, pode ser em casa, pode ser onde for. Mas precisa do empoderamento da mulher para ela conseguir ter esse parto. Ela precisa de estar segura, né? Saber muito bem o que ela quer. Eu tenho amigas que fizeram parto normal, né? Inclusive, ela foi pro Amparo Maternal aqui em São Paulo, né? Que tem doula, só que como ela foi de madrugada, e ela esperou em casa, ela já sabia, ela tinha feito um plano de parto, tudo certinho, ela só não tinha doula. Até tinha, mas às vezes tem hospital que não aceita, né? Na época, acho que foi uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, tinha hospitais que não aceitavam que você levasse. Então ela escolheu para o maternal porque lá já tem a doula que é voluntária, né? Só que ela foi de madrugada, tipo umas 3 horas da manhã pro hospital, então nesse horário não tinha. E quando a filha dela nasceu, que acho que foi umas 11 horas do dia, nem sei, perto da 1 hora da tarde, ela ficou muitas horas também em trabalho de parto, não, acho que já não tinha, foi de final de semana, e às vezes elas trabalham só de segunda a sexta, né? Então, infelizmente, a única coisa que ela não teve foi o auxílio da doula, mas o parto normal dela foi feito. O que a gente insiste bastante é que todas as mulheres que querem ter um parto normal façam plano de parto. Pela lei, ele ainda não tem tanto valor assim. Mas se a gente faz e mostra para a equipe médica, fala, é isso que eu quero, é uma forma de começar a garantir mais os direitos dessa mulher. E quanto mais mulheres fizerem e apoiarem, lutarem pelos seus direitos através do plano de parto, mais esse plano de parto vai começar a ter valor, né, dentro da medicina, né, dentro do processo ali da obstetrícia. Nossa, eu não sabia que a gente tinha um plano de parto, Ana. O que vai basicamente nesse plano de parto, né, para as pessoas saberem? Eu sei que todo não dá para falar, que deve ser bastante coisa, bastante itens, né? E quem pode, se é o obstetra, se é a doula, porque quando a gente tem uma doula, o ideal é que a gente tenha desde o início, leve todo o pré-natal, é isso? O plano de parto ele é feito pelo casal, né, pela mulher e pelo acompanhante, mas ele pode ser feito em conjunto com a doula. A doula auxilia a montar aquele plano de parto, bem como se a mulher tiver um apoio pela equipe obstétrica humanizada, eles também ajudam a montar esse plano de parto. No plano de parto, a mulher vai falar o que ela quer e o que ela não quer que faça. Então, vai ter lá, eu quero episiotomia? Não. Eu quero ocitocina sintética? Não. Eu quero tomar anestesia peridural ou ARRAC? Não. Ou sim. Ali a mulher vai falar o que ela quer, porque na hora do parto mesmo, onde está acontecendo, a gente fala que ali não é o momento de decidir nada. Tá morrendo de dor, né? Porque já houve tanta intervenção desnecessária. Exato. Ainda vai perguntar, você quer uma anestesia? Quero! Que quer, né?
Então, antes a gente vai pensar o que ela vai querer durante o trabalho de parto dela. Vai querer música, vai querer cortar os pelos pubianos ou não, quais são as posições que ela quer ficar. Ela não quer ficar deitada naquela máquina obstétrica para ter naquela maca obstétrica para ter o filho, para ter o parto. Então ela não vai ficar, ela quer andar, ela quer se movimentar, ela quer ter o livre-arbítrio dela. Então, nesse plano de parto vai estar especificado o que ela quer. Isso antes do parto, na hora do parto, o bebê nasceu, o que essa mãe quer? Que o bebê venha direto pro colo dela e depois vai pesar, vai ser aplicado colírio, não vai ser aplicado aquele colírio dos olhos, o que vai ser feito com esse bebê? Então, isso também é colocado no plano de parto que a mãe quer e não quer que faça com o bebê dela. Se foi uma indicação de cesárea de emergência, como que vai ser essa cesárea de emergência? O que ela vai querer? Depois que tiver o bebê vai direto pro colo da mãe ou ele vai ser afastado? O que essa mãe espera dessa cesárea de emergência? Então a gente vai pensar em todos os processos, desde quando ela começou a ter as primeiras contrações, até ela da entrada ali no hospital, até depois que o bebê nasceu, até as 2 horas depois que o bebê nasceu, da primeira amamentação, da primeira hora de vida. É isso que a gente vai discutir no plano de parto. Ah, legal, interessante isso, né? A gente não sabe a existência disso, né? Interessante também para quem quer contratar uma doula, né, desde o início, porque tem pessoas que conseguem, né? E já existem algumas casas de partos aqui em São Paulo, né? Que você pode ter uma equipe obstétrica, né? Que você pode trazer sua doula também, né? Pode. Alguns hospitais já estão respeitando esse plano de parto, já estão aceitando e seguindo a risco o plano de parto, né? Porque também é uma mudança no pensamento dos médicos, né? Dos obstetras em como vão fazer isso, como vão receber esse plano de parto, né? Então, alguns já estão mudando bastante o olhar para isso e estão acatando e respeitando, né? O importante é respeitar também e seguir, né? Claro, de acordo com as condições, mas tentar, no mínimo, não intervir e respeitar aquele processo, aquele momento que a mulher está passando. A minha amiga, ela tinha colocado lá no plano de parto dela que ela não queria que fizesse aquele exame toda hora para saber se tem dilatação. Né? E mesmo ela colocando lá que não queria, parece que em um dado momento veio uma médica e acabou fazendo esse exame de toque sem ela querer mesmo, tal, e ela achou assim um absurdo isso, né? Mas tem necessidade de fazer esse exame de toque? Não toda hora. Como, por exemplo, não tem necessidade de a mulher ficar com aquele aparelho que vai ouvindo os batimentos cardíacos do bebê. Não tem necessidade da mulher ficar o tempo inteiro com aquele aparelho ali. Vai de vez em quando a médica faz o cardiotoco para dar uma conferida como está evoluindo o processo. E depois, daqui a um tempo, volta de novo. Não precisa ficar, isso tudo é desconfortável. Imagina a mulher tá tendo a contração com um aparelho grudado na barriga, é totalmente desnecessário. O toque também, constantemente, é totalmente desnecessário, é uma intervenção desnecessária, é como se a mulher estivesse sendo invadida, né? Num processo que é pra ela ficar ali, se interiorizando, voltando pra dentro, curtindo aquele momento, tem uma pessoa toda hora indo lá te cutucar. É desconfortável, né? Então, não precisa toda hora, né? Isso é mais uma coisa que a gente fala que entra dentro do calhamaço da violência obstétrica. Aí uma outra pergunta também, porque eu tenho várias amigas que são parteiras, que são doula, porque tá resgatando tudo isso, né? Para mim é uma coisa absolutamente normal isso, porque eu tenho histórico de parteiras na família, então para mim isso é uma coisa bem normal. Agora, para algumas pessoas isso é estranho, né? Mas, assim, diz que há muito questionamento, até dentro dos cursos de doula, né? Se a mulher que faz cesariana, se tem necessidade de ter um apoio de uma doula ou não. O que você acha? Eu sei que é uma pergunta bastante pessoal, né? Que é bastante subjetiva, né? A gente tem que... Eu acho que assim, isso é uma pergunta bem delicada, né? Isso é realmente muito discutido entre as doulas. Se uma mulher que tem uma cesárea agendada precisa de um acompanhamento de uma doula.
Na verdade, eu acho que eu não tenho uma opinião muito bem definida em relação a isso. Eu acho que depende do ponto de vista. Né? Tem mulheres que estão no processo de empoderamento, não conseguem, estão ali com algum bloqueio, você tenta, e do mesmo jeito ela ainda não consegue, porque cada um tem o seu momento, né? Vai indo aos poucos, cada um libera e faz a transformação do jeito que tá capacitada para conseguir suportar. Mas ali naquele momento, por mais que ela tenha marcado uma cesárea, ela precisa de um apoio de uma outra pessoa. E por que não uma doula para dar esse apoio emocional? Porque também cesárea não é fácil. O trabalho de parto tem todos os processos que é cansativo? Tem. Depois que a mulher teve o bebê, ela fica bem. Mas uma cesárea é totalmente ao contrário, né? Ela marca ali o dia da cesárea e depois. A recuperação daquela cirurgia é totalmente complicada. Então por que não ela não ter um apoio de uma doula? Já que a doula é aquela que acolhe, é aquela que cede, que tá ali junto para ajudar em todos os processos. Então por que não ter este apoio também? Aí, em contrapartida, também existem as outras visões. Mas se aquela mulher foi para uma cesárea, é porque ela não se empoderou. Então, o que uma doula vai fazer ali, né? Sendo que a doula seria no trabalho de parto. Eu acho que há controvérsias. Acho que precisa ser analisado direito o caso, precisa ver como essa mulher tá. Eu acho que depende de caso para caso. Porque a gente sabe que existem doulas que são bem, vamos dizer assim, bem... Em todos os processos a gente tem aqueles que são clássicos e os que não são clássicos, né? Aquelas doulas bem clássicas que vão seguir lá. Tradicionalíssimo. Então elas não vão aceitar, existem casos de doulas que rejeitam, né? Sim. Fazer o apoio Mas é do que parto. assim, a gente tem que pensar e olhar para a sociedade como a gente tá. Né? Olhar para todas essas mulheres que estão inseridas na nossa sociedade. Qual que é o papel da doula? De trazer todo o conhecimento para aquela mulher e ajudar ela no processo dela de se empoderar. Mas se você tá vendo que, ela não tá ali não tá conseguindo, então dá o apoio de uma outra forma. Não deixa aquela mulher também sozinha. Continua mostrando que você tá ali, que você tá dando apoio, que ela consegue de alguma outra forma. Porque não dá pra ser, eu penso comigo, não dá pra ser tão radical pensando no mundo que a gente tá vivendo. Não tem como a gente mudar e brigar com todo mundo e falar é isso que tem que ser. A gente tem que ser um pouquinho maleável, senão também a gente sofre, né? Porque eu entendo, eu como doula, a gente entende quais são todos os benefícios de um processo de trabalho de parto. E enfim, a gente sabe quais são os benefícios, o quanto isso muda a mulher, o quanto isso transforma a mulher. Mas o parto é dela, né? A gente não muda o parto de ninguém. A gente ajuda, mas se ela não quiser, o que eu posso fazer? Então eu tenho que, no mínimo, respeitar e ter empatia também por ela, né? Sim, pelo processo dela. É muito importante, né? A criança, a gente sabe que é um rito de passagem, o parto. E ele só vai ser um rito de passagem de verdade, que vai trazer uma transformação para a mãe, se a criança passar ali pelo canal do parto, ela ter todas as fases, né? Tudo certinho. E aí sim você tem um rito de passagem com um resgate e um empoderamento correto. Se não passar, se for pela cesariana, não tem esse rito de passagem. Não, o que a gente fala bastante é, ok, você quer ter uma cesárea? Não tem jeito mesmo de você ter um trabalho de parto, mas pelo menos passa por todas as fases. Passa pela dilatação, passa pelas produções de hormônio, passa por tudo isso. Permite que seu bebê amadureça nesse processo, porque também é o amadurecimento do bebê fazer todos os processos de ir amolecendo o colo do útero, enfim. É um processo também muito rico do bebê. Então, já que a mulher não quer passar por ter realmente o parto normal, que o bebê saia ali pela vagina, quer ter uma cesárea, então tenha as contrações, sinta isso, porque é importante para ela e para o bebê, né? Mas aí você pensa, né? Já passou por tudo isso, por que não terminar, né? Termina, né? Já tá ali 7, 8 horas de trabalho de parto, né? Então, mais umas 3, 4, o que, né? O que vai mudar? Mas é um processo de cada uma, e é um processo bem delicado, porque a mulher também tá num momento bem delicado.
E se a gente for ver o parto, né, tudo tem a ver com maternidade, tem a ver com útero, uma série de coisas, né, que só o sagrado feminino mesmo pode explicar tudo isso. Então, uma pessoa que já não aceita um parto normal, ela tem todo um processo de problemática aí com esse feminino, toda a linhagem de feminino dela. Né? Muitas vezes ela tem problema com mãe, a mãe já tem problema com a mãe dela, né? Então isso já vem desde a bisavó, se a gente for ver. E isso é engraçado que ali no momento do trabalho de parto, essas questões emocionais emergem na consciência de uma forma bem presente. E enquanto isso não é trabalhado, não é trazido à tona, não faz aquela mulher não fala, não coloca pra fora, o trabalho de parto não evolui, ele trava. Então, é um processo de muita cura, o processo de trabalho de parto, o nascimento é muita cura. Porque tudo isso tá trabalhando com a mulher ser ela, né? Um renascimento. Não é só um nascimento de um bebê, é um renascimento de uma nova mulher. E não só porque ela se tornou mãe. É porque muitas coisas foram curadas, amigo. Então, o trabalho de parto é muito rico. E aceitar todas essas fases, porque também todo esse processo traz uma mudança muito grande. E nós somos resistentes a mudanças, né? Somos, infelizmente, né? Dói mexer na ferida, né? Mas é tão bom mexer na ferida depois que você liberta, né? Tem um crescimento, né, gente? Muito grande, né? É que a mulher, ela precisa de tomar consciência de todo o poder dela, né? Quão poderosa ela é, o quanto que ela pode trazer, né? Tirando todo esse lado místico, né? Mas, né, que muitas batem no lado psicológico, que pouca coisa chega aqui no Brasil, não tem interesse nenhum em trazer, né? Se tem alguma coisa, são pessoas como a Lalita, como as meninas que traduziram, que eu esqueço o nome delas, o livro da Miranda Gray, né? Porque não tem ninguém interessado em traduzir alguma coisa, trazer essas coisas aqui. Eu vejo que essa coisa de resistência do feminino aqui no Brasil é muito grande, né? Porque existe muito o patriarcado bem enraizado, né? Então isso precisa ser desconstruído até mesmo da cabeça das mulheres, né? Que isso foi extremamente incutidas nelas, né? E em tudo, não só no parto, como na amamentação, como na sua vida, no dia a dia, é um conjunto, né? E a amamentação, tá certo que foi um assunto que a gente falou semana passada, né? Mas a amamentação, se você for ver pela história da época da escravidão, a mulher branca não amamentava. Eles tiravam o bebê de uma negra e a negra que tinha que amamentar o bebê, né? Onde veio as mães de leite, ou ama de leite. Exatamente. Então foi uma coisa que foi perdida, né? E a gente precisa recuperar tem mulheres isso. Que você vê, tem mulheres que acham que não vão amamentar porque o peito vai cair, porque não tem leite, não consegue produzir. Que o leite é fraco, tem uma série de histórias, né? Que a gente sabe que não é bem assim, né? Enfim, eu falo assim, a gente planta uma semente. Né? Eu vejo a cabeça, e assim, não é falar, são velhas. Não, são mulheres jovens com uma cabeça muito machista ainda. É porque é passado de geração em geração, mas a gente precisa fazer esse resgate. É por isso que as doulas estão surgindo novamente. Surgindo não, voltando, né? Não começaram do nada, elas estão voltando. Esse resgate das doulas para ajudarem as mulheres, né? Nesse processo de trabalho de parto. Que isso é saúde, né? Passar pelo processo de trabalho de parto é saúde, é sinônimo de saúde. Então todas conseguem, todas merecem, todas podem, né? Com certeza, com certeza. E é isso aí, Ana, você tem bastante coisa interessante, bastante terapias que você faz, a terapia da fertilidade também, né? Tanto para homem como para mulher. Fica aí um convite para você, para uma próxima oportunidade, né? Você como terapeuta da Agnes, fica aí um convite. Se você quiser montar alguma coisa também sobre fertilidade,
Porque você sabe tão bem quanto eu que tem de processos aí de pessoas com problemas, tô falando de parto, mas tem gente que não consegue chegar nem na gravidez, né? Então você fazer alguma coisa sobre fertilidade, dá até 2 programas, né? Fertilidade masculina, fertilidade feminina, né? Sim. E se você quiser, fica aí aberto o convite para você, para mais um, né? Eu agradeço e com certeza vamos fazer. Então, obrigada, Ana. Tchau e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E vamos dar continuidade aqui no nosso programa, na parte que todo mundo aguarda, né? Que seria as previsões. E a previsão hoje, a gente tem a previsão para o signo de Touro, né? Agora, dia 21 de abril, né? Virou para o signo de Touro. É o segundo signo do zodíaco e tem a função de estabilizar as conquistas e os caminhos abertos por Áries. Por isso, mantém seus pés bem firmes na terra, aguentando com paciência o que os outros abandonariam pela metade. Os signos de terra geralmente são muito resistentes, né? São determinados, né? E o taurino não seria diferente, né? Então, quando ele está no positivo, ele é bastante resignado, determinado, né? Interessado em fazer as coisas, em terminar os projetos, enfim, né? O taurino quer uma vida simples, que pode beirar ao conformismo, pois é um signo preguiçoso na hora de mudar. Tem dificuldade de mudar, sim, né? Mas sensual por excelência. Touro aspira à beleza e tem a obstinação necessária para superar todos os obstáculos e realizações de uma ideia. Este é um signo teimoso e turrão. A palavra valor é mágica para Touro. Sem vislumbrar o valor de um projeto, ele não se anima a sair de uma posição. Essa necessidade de descobrir o valor de tudo está na base de sua preferência amorosa, profissional e existencial. Quando percebe este valor, ele vai até o fim. Confiável e sólido, o taurino sabe fazer frutificar algo belo. Uma das características de Touro é ter boa mão para plantar. Um dos indícios evidentes de um dom que pode se manifestar em muitas outras áreas de sua vida. Na saúde, esse signo rege a garganta e a tireoide. A garganta está relacionada com um centro de energia do sentimento, responsável pela aceitação e assimilação da expressão e do valor pessoal. São 2 temas básicos de Touro: signo da expressão artística e dos valores materiais e espirituais, sem sentir que tem algum valor ou que pode expressar-se de maneira criativa, o taurino adoece. Este também é um centro de energia relacionado com o sentido do eu dentro da sociedade e da profissão que adotamos. Por isso, distúrbios nesses setores podem provocar alterações nessas áreas, até mesmo para quem não nasceu com signo solar em Touro, mas possui o ascendente ou a lua posicionados ali. Por ser um realizador muito firme, Touro se dá bem nas profissões artísticas e naquelas em que se dedica à produção e à manutenção de um organismo ou sistema. O taurino também gosta das profissões em que um trabalho imenso precisa ser feito. No amor, Touro é sensual e pacífico, preferindo usufruir o bem-estar dos sentidos, a se lançar em aventuras. A sensualidade dá o tom maior e por isso o taurino busca relações estáveis, que atravessem o tempo sem grandes complicações. Forte e sensível, ele é fiel e sempre tem uma observação realista para fazer, além de saber cuidar das pessoas queridas. Seu alimento é a terra, suas pedras são a safira e o lápis lazuli, seu metal é o cobre. Celebridades de Touro: George Clooney, Cauan Raymond e a rainha Elizabeth II. Suas plantas: a rosa, a manjerona e a violeta.
planeta regente é Vênus, e a palavra-chave de Touro, eu tenho, e o verbo estabilidade. Opa! Fechando aqui. Então é isso. Agora vamos ver as previsões de 2017 para Touro. Olha, o mapa aqui abre para Touro, né, com Mercúrio e Urano junto. Então, o taurino esse ano, ele vai ter que usar bastante da sua criatividade, da sua comunicação, para conseguir obter sucesso em várias áreas, tá? Então, aqui colado ao Sol, a gente tem Mercúrio e Urano, né? Então, é criatividade, inventividade, a comunicação, a palavra é muito, muito importante. Na casa das finanças, a casa 2, a gente tem aqui em Gêmeos, a gente tem Marte. Então a pessoa, ele tem que ser aí o desbravador, tem que correr atrás mesmo das finanças. Ele vai ter que investir aí força, vai ter que correr atrás, que não é esperar que a coisa vai cair do céu, entendeu? E também não esquecer, né, que tem que usar um pouco de diálogo, um pouco de palavra aí, de repente ser um pouco mais insistente, né, para as coisas realizarem. No trabalho, a casa 6, a gente tem um Júpiter na casa 6. Então, tem aí um muito bom, tem bênçãos, né, que a gente costuma dizer que é onde tem Júpiter expande tudo, né? E tem bênçãos aí. Então é aproveitar, esse Júpiter está em Libra aí, né? Vamos aproveitar essa energia. Não tem condição de crescimento no trabalho, tem condição de conseguir um outro trabalho, mas precisa de empenho, né? Usar sempre a criatividade e a palavra. A casa 10 também está reforçando isso, né? Tá com uma casa 10 em Capricórnio, tem a Lua, tem Plutão aí. Então tem Saturno, então pode ter mudanças de cargo, né? Usando isso de um lado positivo. Tem visibilidade, então vamos fazer a coisa certa, usar a nossa inteligência, a nossa criatividade, que isso vai ser visto, vai ser aproveitado, né? As pessoas vão dar reconhecimento a isso, então tem reconhecimento. Então, investir nisso. Então, para trabalho aí tá ótimo, já dei várias dicas aqui, né? Então, vamos ver aqui para relacionamentos. Relacionamentos, abrimos aqui em Virgem, né? E o regente de Virgem tá na 1 aqui, colado ao Sol. Com Touro. Então, para relacionamento tá bom, mas tem que ter ser um pouco mais seletivo, né? Não é qualquer coisa que vai cair aqui na nossa graça. Então, tem que ter um pouco mais de seletividade, hein, Taurino? Né? Saber selecionar é a palavra-chave aí, hein? Vamos saber selecionar as coisas, tudo direitinho, né? Vamos ver aí. E o que mais que a gente tem aqui no mapinha de interessante? No mais, né, tá um mapa muito bom para Touro esse ano, né? As previsões são muito boas. Então vamos aos recaditos da nossa querida Agnes Natoterapias. Então, a gente tem atendimentos de constelação, a gente voltou a ter os atendimentos de constelação, a gente está fazendo uma vez por mês durante a semana e uma vez por mês aos finais de semana, para facilitar quem não consegue vir durante a semana à noite, vem de final de semana à tarde. No nosso telefone, para maiores informações, é o 2129-7401, 2129-7401. E a gente tem lá na Agnes uma clínica social com atendimentos a preços populares, né? A gente tem atendimentos de floral, de homeopatia, de plantas medicinais, de acupuntura, de psicanálise, enfim.
Eles querem saber mais informações sobre isso, dá uma ligadinha lá pra gente no 2129-7401. 2129-7401. A gente continua lá com as aulas de yoga, dança cigana e dança do ventre. Eles querem saber mais informações sobre isso, a gente dá uma ligadinha lá pra gente na Agnes Natoterapias no 2129-7401. 2129-7401. Continuamos também com os cursos de reciclagem de tarô, baralho cigano e plantas medicinais. Enfim, você é um autodidata, né? Comprou vários livros, começou a ler desde pequeno, sei lá, né? Tem gente que chega para mim e conta: nossa, desde criança eu gosto de tarô. Minha mãe comprava revistas para mim, me deu tarô, comprava livros, eu fui acumulando, enfim, né? Aí quando eu vi, eu já tinha um monte de coisa, já sabia um monte de coisa. Enfim, né, gente? Vocês têm todo esse conhecimento aí e às vezes, né, na hora de juntar ali e jogar, que é a maior dificuldade. Então dá uma ligadinha pra gente no 2129-7401, 2129-7401, se informa direitinho como que tá a agenda, né, para você, porque esse curso ele é livre, né, tanto um como o outro, você agenda nos dias que você pode, no horário, né? Dá uma ligadinha pra gente, se informa como que funciona e a gente dá para você todas as informações. Então ligue lá no 2129-7401, 2129-7401, que eu tenho um imenso prazer em dar as informações para vocês. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui ao final. Eu desejo a vocês um ótimo final de dia aí para vocês, abençoado, tranquilo, uma ótima semana, que vocês tenham uma semana iluminadíssima, bastante produtiva, com bastante resultado, bastante retorno, né, de todos os investimentos de pensamento, de força, enfim. Pensamento positivo sempre, a gente não pode deixar a peteca cair, senão a coisa não anda mesmo, né? E vamos lá, seguindo a força aí. Então eu desejo a vocês uma ótima semana, e semana que vem estamos aí com mais um dos nossos programas. Fiquem em paz e namastê! Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conhecimento com Reni de Santos.